Que nós possamos, Senhor, converter nosso coração a Ti totalmente, Senhor. Nossos olhos estarmos voltados para Ti, Senhor. Aleluia. E vamos santificar, Senhor, a nossa vida, nossos lábios, nossos corações a Ti. Aleluia. Sermos fiéis a Ti até o fim. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para a última hora. Jesus. O Senhor da seca está chamando. Quem quiser ainda proclamar, almas que no mundo estão chorando, sei da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alerta, atenta ao teu mandar. Eis que os campos estão brancos, pronto para a ceifa, assim diz o Senhor. Igreja, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor. Prepara a tua vida, o teu coração, querido, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz, no livro do profeta Amós, no capítulo de número 4, guarda a tua vida, guarda o teu coração, para que você não fique, querido. Jesus está voltando. Amós capítulo 4, versículo 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. O Senhor está falando nesta manhã muito forte. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Senhor vem. Porém, quando ele está falando de dia e hora, ele está falando no tempo cronológico, no tempo do homem. Nós temos um relógio e nós temos tempo para fazer cada coisa. Nós temos tempo para ir à igreja, para ir ao trabalho, dormir, para nos alimentar, para fazer nossas atividades. Enquanto estamos nesse corpo mortal, enquanto estamos nos vivendo nos rudimentos desse mundo ainda, nós somos
escravos do tempo, do cronos, do cronológico. Mas a palavra diz, ninguém sabe nem um dia nem a hora. E você pode me dizer, já faz mais de 2000 anos que Jesus está voltando? Quando o homem pecou no Éden, levou quantos e quantos anos para Deus estabelecer uma aliança com o povo de Israel? Você tem ideia de quantos anos mais ou menos? Do Éden até Abraão, 1400 anos. De Abraão até Moisés, mais ou menos. Mais uns 600 anos. Do Éden até Deus fazer uma aliança com o povo e falar os 10 mandamentos, levou quase mais de 2000 anos. Veja como eu trabalhar de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No cronos do homem levou 2000 anos. No tempo de Deus já estava determinado, estabelecido. Aí de Moisés até Cristo foram mais. Ainda bem que ele tem ele aqui, né? Mais 1400 anos. Aí Jesus vira e fala, né, que o reino de Deus está próximo, para todo mundo guardar o que tem para não perder. E já se passaram mais de 2000 anos que ele falou isso. Lembra que do Éden até Abraão foram quantos anos? 1400. Até Moisés, 2000. Já se passaram mais de 2000 anos que Cristo falou isso. Se for basear nesse relógio dele aí, está perto. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que nós temos que entender, não tentar adivinhar o dia e a hora, não. Mas nós temos que entender qual é o cenário da vinda de Cristo. Ele fala para nós que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele não fala para nós que ninguém vai saber o momento, o cenário a qual Jesus vai voltar. Jesus, ele aponta o cenário. Ele aponta qual seria o cenário que a igreja estaria vivendo. E nós estamos vivendo exatamente o cenário que Jesus disse. Ele falou que nos dias da vinda dele seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. O que mais falta acontecer para nós ficarmos como Sodoma e Gomorra? É homem com homem, mulher com mulher. São crianças sendo entregues à imoralidade sexual. Pais que vendem os seus filhos para casais de homossexuais. A Bíblia fala que eles entregarão os próprios filhos. E será filho contra pai, pai contra filho. Matarão os seus próprios filhos. Nós temos visto isso. Nós temos visto isso acontecer. Eu sonhei na madrugada de sexta para sábado, Deus tem falado muito comigo em sonho. E uma das formas de Deus falar com as pessoas é em sonho. Talvez ele não fala com todo mundo em sonho, mas talvez você tenha esse dom. Como foi com José. E eu tive um sonho. No sonho, eu estava numa rua, à noite, uma rua bem larga, assim, uma avenida. E eu estava com vários jovens. E eu vi até alguns jovens aqui da igreja. E outros novos que eu não conhecia. Eu estava com os meus filhos, com a minha esposa. E a gente estava fazendo um evangelismo. Quando de repente a gente estava naquela rua, naquela avenida assim, e vinha de lá um som ensurdecedor, que provocava até medo. E aí veio vários policiais correndo daquela direção que viu o som, como se estivesse fugindo em direção a nós. E eles falaram para mim, olharam e falaram, o que vocês estão fazendo aqui? É exatamente vocês que eles querem. Saiam daqui, porque eles vão matar vocês. E eu falei, mas vocês são policiais, vocês têm autoridade, nos defendem. Eles falaram, nem nós, a situação chegou num ponto que nem nós podemos fazer mais nada. E aí então, eu peguei, como estivesse liderando aquele grupo, eu estava correndo quando eu vi um homem moreno, alto assim, que eu não conhecia, o cabelo dele assim,
aquele cabelo afro, assim, grandão, tipo Black Power, e ele abriu uma porta e falou: entra aqui na minha casa. Eu vou abrir minha casa para vocês. E nós entramos na casa dele, e ele fechou tudo, fechou as janelas, como se fossem umas venezianas de madeira, assim. E eu escutava aquele povo lá fora, enfurecido, querendo nos matar, porque nós servimos a Jesus. E então alguns deles estouravam as janelas. É como se fosse aquele filme de zumbi, justamente como se eles estivessem possuídos. E eles queriam nos matar. Eles não falavam a nossa língua, falavam uma outra língua esquisita. E então eles vinham e começavam a tentar entrar na janela. E eu coloquei o meu corpo assim, ó, na frente da janela, minhas costas para os jovens, e fiquei protegendo. Eles ficaram me cortando, me prendendo. Eu ficava ali, protegendo eles. E o Senhor falou para mim: você vai ter que ser fiel até o fim. Falava para mim isso, e eu acordei. E hoje eu acordei, querido, uma coisa que eu não sei explicar. Assim, eu acordei hoje de manhã e eu lembrei de uma pessoa muito amada. Eu nunca vou esquecer, muito querida, minha avó, que já está com o Senhor Jesus já há muitos anos. E eu lembrei da minha avó. E eu comecei a lembrar de todas as coisas que ela falou para mim, me ensinava. Ela falava: fica firme com Jesus, meu filho. Eu lembrei daquele cabelo dela grande, aquele coque que ela usava. E a minha avó era uma mulher de Deus. Ela era muito respeitada lá em Itajubá. E ela orou por muitas pessoas que já foram curadas, muitas pessoas que aceitaram Jesus através da vida dela. No culto fúnebre dela tinha mais de 500 pessoas no culto. Você tem? Tinha gente lá de fora da igreja. Eu não pude ir no enterro da minha avó porque eu estava servindo a Deus lá em Pirapora como pastor, como missionário, e não dava tempo para mim chegar no enterro. Eu não pude despedir dela. Mas eu comecei, não foi uma saudade que hoje de manhã, foi um negócio do Espírito Santo. Começou o Espírito Santo: lembra das coisas que a tua avó te falou, lembra das vezes que você orou com ela, lembra dos conselhos que ela deu para você, porque eu estou voltando, Deus. E aí o Senhor veio cantando no meu ouvido, o Espírito Santo: a Deus seja a glória. E aí lembrei desse louvor que há muito tempo eu não ouvia, e eu coloquei, e eu comecei a chorar e senti a presença de Deus. E Deus falou: olha somente para mim, me glorifica, me adore, olhe para mim, porque os dias são maus e eu estou voltando para buscar a minha igreja. Se volte para mim. E eu me senti muito angustiado no meu espírito. Lembrei de quando eu chegava na casa da minha avó, meu avô estava assistindo um jogo, alguma coisa, e ela chegava, aquela televisão que você desligava, que você dava um tapa no botão assim, sabe? E ela chegava: César, vamos orar. Ela, pá, desligava assim. Minha avó começava a orar, queridos. E hoje eu orei aqui, como há muito tempo eu não orava, como ela orava. Ela chorava na presença do Senhor. Ela não ligava para quem estava perto, e ela começava a falar em línguas. E ela chorava. E ela orava, e orava, e orava. Eu era pequeno, ela orava comigo. E com 7 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. Eu chorando e orando na presença de Deus, como eu estava aqui hoje, esquecendo de todo mundo ao meu redor, quando de repente eu vi que estava falando em língua. Há muito tempo, irmãos, eu não orava do jeito que eu orei aqui hoje. E Deus bradou dentro de mim: ai de mim se eu não dissesse. Eu falava em línguas, o Espírito Santo traduzia para mim e dizia para mim. O Espírito Santo de Deus dizia para mim: arrependa-te, arrependa-te, 3 vezes, arrependa-te. E o Espírito Santo falou para mim algumas palavras. Ele falou 3 vezes: arrependa-te. E ele falou assim: ora, a minha igreja não tem mais me reconhecido. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. A minha igreja não tem mais reconhecido quando estou presente e quando estou ausente. O Senhor me disse. E se a igreja não tem reconhecido quando Deus está no lugar, quando Deus não está, como que a igreja, que se diz igreja, vai subir? Se ninguém sabe o dia nem a hora, quer dizer, não tem como saber a vinda de Jesus baseado em argumentos humanos, em entendimentos humanos. Não tem como você olhar no relógio: ah, Jesus não vai voltar ainda não.
Não, eu tenho projetos, eu tenho planos para a minha vida ainda. Jesus vai ter que esperar, ele não vai voltar não. Não, essas coisas que estão acontecendo no mundo é coisa normal. Jesus não vai voltar. Queridos, não tente entender essas coisas de forma comum, como um homem comum. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala nem o dia nem a hora. Porque assim como um relâmpago que sai de uma ponta, de uma extremidade à outra do céu, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Não vai poder ser vista por olho nu. Quem está entendendo? Mas somente aquele que estiver no Espírito que vai poder ouvir o som da trombeta e vai subir. A Bíblia diz, ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo levantarão dos sepulcros, ressuscitarão e subirão e encontrarão com Ele nas nuvens. Depois disso, aqueles que são lavados, remidos do sangue de Jesus, irão subir de encontro a Ele. Você precisa acreditar que isso não é um conto de fadas, que assim quando Jesus estava com o Pai no Éden, o homem pecou, Ele preparou através de Moisés ali os mandamentos, ele preparou o tabernáculo na terra, ensinando sobre o que era expiação por pecados. Depois ele enviou profetas para profetizar. Depois passou quase 2000 anos de Moisés a Jesus, e Jesus vem e aparece e anuncia que vai voltar. Eu deixo o Espírito Santo, mas eu vou voltar. Guarda o que você tem para que você não perca a sua coroa. O que você tem, querido? O que Pedro tinha? Pedro disse para aquele homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Nós temos talvez possuído tantas coisas, tanto coisas materiais, tanto conhecimento, tanto argumento humano para falar, não, eu não quero servir a Deus, não é tempo de buscar a Deus, eu não preciso ficar orando sempre, eu não preciso ficar indo sempre buscar a Deus, mas a palavra de Deus está dizendo, o Espírito Santo, que é tempo de nos voltarmos para Ele. É tempo de estarmos constantemente na presença dEle. É tempo de estarmos o máximo possível com a igreja, com os irmãos em comunhão, para fortalecer a nossa fé. Porque no trabalho, na faculdade, na escola, haverá várias pessoas, inclusive pessoas que frequentam igrejas, que irão desabonar a sua fé e que irão esfriar a sua fé. Escute o que eu estou dizendo. A Bíblia fala que nos últimos dias se levantarão falsos profetas e falsos mestres. Ele não está falando que vai levantar uma nova religião e vai dizer Deus está aqui. Não, ele está falando que pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, que se dirão profetas, que se dirão mestres. Mestre é aquele que quer ensinar. Profeta é aquele que traz uma palavra dizendo ser de Deus para você. Vão ser pessoas que vão chegar em você, em ambientes que você está, ou na sua família, ou no trabalho, ou na escola, ou no lazer, não sei, e vão chegar e falar, não tem nada a ver isso que está falando na sua igreja, não tem nada a ver o que o pastor está falando, não tem nada a ver o que ele está pregando, olha aqui, e vão mostrar a Bíblia para você numa outra perspectiva que você não viu, porque eles são interpretadores da Bíblia. A Bíblia não é interpretada, a Bíblia ela é revelada, mas cada um tem uma concepção da Bíblia. Sim, cada um tem, mas não deveria ter, porque são carnais. O que é o certo então, Diego? O Espírito de Deus, que instruiu o homem para escrever, ele está presente, por isso que Deus colocou o Espírito Santo. Qual que vai ser a primeira coisa que Deus vai tirar da terra, depois que tirar a igreja? O Espírito Santo. Por quê? Vamos lá, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu não posso convencer você, eu posso ter uma melhor oratória que tiver, eu não posso convencer você do seu pecado. É o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo é que atua no meio da igreja. O que é isso? Quando eu vou pregar a palavra, quem faz eu entender a palavra? O Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo for arrancado, você não acha que vai ter um tanto de religião que vai nascer? Não, eles foram, mas agora vai ter a outra vinda, nós vamos também, e vão se nascer outras igrejas, outros pastores, outros padres talvez, outras religiões, que vão deturpar o que está na Bíblia e interpretar do jeito deles, mas o Espírito Santo não está mais ali para trazer a revelação. Eles vão ler, não vão entender nada. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está junto com você. Então você não pode interpretar a Bíblia, você tem que compreender ela através da revelação do Espírito Santo. Repita comigo isso. A Bíblia não é interpretada, ela é revelada. Aleluia. Queridos, quem está entendendo o que eu estou falando? Quem tem ouvidos, ouça. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 9, a Bíblia fala exatamente isso.
Irmãos, eu não preparei essa mensagem para pregar hoje. Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou falando diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Eu estou sentindo como se eu estivesse pregando a última pregação da minha vida. Isso que eu estou sentindo aqui agora. É essa sensação que eu estou sentindo. Como se hoje fosse o último dia da minha vida. Se Jesus me levasse hoje, querido, eu estava feliz, completo, sem falta de nada. É o que eu estou sentindo aqui agora, meu Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Olha o que a Bíblia está falando. Você acredita na Bíblia, sim ou não? Então vamos ver o que a Bíblia está falando. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos lá, o que a Bíblia está falando aqui? Que as coisas que Deus preparou para você que ama Ele, são coisas que o homem não pode te dar, te oferecer, te explicar. Amém, igreja? Que as coisas que Deus preparou para você que ama Ele, nenhum homem vai conseguir explicar. Não, mas sabe isso lá que você está ouvindo? Não, deixa eu explicar para você. Já não é de Deus. Eu posso chegar e falar para você, ó, na perspectiva do Espírito Santo, o que a palavra de Deus está falando, vou te explicar dentro da perspectiva do Espírito Santo. Mas eu, Diego Inocêncio Siqueira, não tenho a capacidade de entender os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, ou de explicá-los. Só dentro do contexto da palavra. Aqui está falando que os olhos do homem, olho natural, ouvido natural, o coração do homem, ainda não recebeu aquilo que Deus tem preparado. Como que eu vou receber o que Deus tem para mim, sem que o olho natural veja, sem que o ouvido ouça, sem que o coração receba? O que isso quer dizer? Aquilo que Deus tem para você, você não vai entender numa perspectiva humana. Quando eu falo Jesus está voltando, você não pode pensar, mas peraí, deixa eu analisar aqui. Quando eu falo para você que a vinda de Jesus está próxima, você não pode tentar entender. Você tem até o direito de duvidar, de ser incrédulo, mas você não consegue entender na maneira racional. Então por que eu não estou conseguindo entender? Porque você precisa do Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, senão você não vai entender mesmo. Aí você vai ter vários argumentos. Não, o Diego falou aquilo lá, mas eu tenho uma opinião diferente, eu penso assim. Por quê? Não é o Diego que disse, é Deus que disse. O próprio Deus disse. Então não é na percepção humana que você vai entender. Está escrito ali, está claro isso para você? Amém? Próximo versículo diz: mas Deus, o que está escrito ali, irmãos? Nos revelou. Olhar, ouvir e sentir são estímulos da natureza, o quê? Humana. Revelação é um estímulo da natureza espiritual. E por um acaso você é só um ser humano? Não, você também é um ser espiritual. Então você não pode entender as coisas de Deus com a perspectiva humana. As coisas humanas você vê na perspectiva humana. As coisas de Deus do Espírito você vê na perspectiva do Espírito. Amém? Você, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, na faculdade, você está fazendo coisas humanas. Você tem que estudar. Ah, Deus, eu não estudei, mas eu vou orar e eu vou detonar na prova. Não. Você tem que usar a perspectiva humana para ser bem na prova. Você tem que orar para Deus te deixar dar tranquilidade, dar paz no seu coração, e você estudar para que você vá bem na prova. Isso, você precisa da perspectiva humana. Para você administrar a sua casa, as suas finanças, você não ficar devendo, você tem que ter uma perspectiva humana. Para você corresponder no seu trabalho a tudo aquilo que pedem para você, você tem que ser um profissional. Não é isso, Rodrigo? Tem que ter uma perspectiva humana. Amém? Mas para que você corresponda na vida do Espírito, você tem que corresponder numa perspectiva espiritual. Nós não podemos viver uma vida humana de exemplo e de excelência, anulando a vida no Espírito. Qual que é a justificativa das pessoas que geralmente não querem ir na igreja servir a Deus? Eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu trabalho semana toda, eu não faço mal para ninguém. Ele está querendo justificar uma perspectiva espiritual através de uma perspectiva humana. Não podemos misturar as coisas.
Ah, mas o diabo está furioso comigo lá no emprego, eu vou ser mandado embora. Não, você vai ser mandado embora e você falta. Você fica dando atestado, você discute com todo mundo, você não sabe trabalhar em equipe, você é um péssimo profissional. Você tem que melhorar na perspectiva humana. Você tem que estudar. Deus me ensinou isso. Deixa eu te falar, Davi, quando foi chamado, ele estava fazendo algo humano ou espiritual? Humano. O que ele estava fazendo? Cuidando de ovelhas. Isso é uma perspectiva humana ou espiritual? Humana. Ele estava se dedicando a cuidar daquelas ovelhas, criou técnicas para derrubar animais maiores que vinham devorar suas ovelhas com a pedra, com o estilingue. Isso foi humano. Todo mundo que Deus chamou para a obra dele antes estava fazendo alguma coisa humana. Eliseu estava fazendo o quê? Saul estava fazendo o quê? Indo atrás das jumentas do pai dele. Todo mundo. Se uma pessoa diz que tem... Por isso que muitas pessoas não dão crédito para alguns pastores. Por quê? Por falta de opção ele se tornou pastor. Eu não me tornei pastor por falta de opção. Na verdade eu tive que renunciar a várias opções para me tornar um pastor. E Deus me ensinou isso. Eu tive que fazer Senai, eu tive que trabalhar na indústria, eu tive que cumprir horário. Assim como você cumpre, é difícil. Uma hora você trabalha à noite, outra hora você trabalha de dia, outra hora manda você viajar. E quando eu mostrei para Deus que era um excelente profissional, que eu trabalhava, eu nunca, irmãos, fui mandado embora de nenhum emprego, você acredita? Minha esposa que é testemunha, Deus é testemunha. Eu nunca fui despedido, eu nunca soube o que é a pessoa chegar e falar para mim, você está despedido. O que já aconteceu foi quando eu tinha um bom relacionamento na empresa. Em alguns casos eu pedi para que mandasse eu embora, para que eu pudesse receber os direitos para me ajudar, para mim ir para lá. Mas eu nunca fui despedido, eu nunca vou poder dizer, eu fui mandado embora. Sabe por quê? Porque eu era fiel a Deus e era fiel aos meus líderes na empresa, ao trabalho que eu assinei e que eu comprometi em fazer. Porque na perspectiva humana eu procurei dar exemplo, ser um bom profissional. Mas eu nunca deixei que essa perspectiva humana neutralizasse a minha perspectiva espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu nunca deixei. Você nunca pode deixar de ser um bom profissional, um bom marido, um bom pai, um bom filho. Mas isso não pode ser desculpa, argumento para você não ter uma vida no Espírito. Muito pelo contrário. Para que tudo se encaixe e seja perfeito, tem que ter os dois lados, a perspectiva humana e espiritual. Vou dar outro exemplo. Tem muitas pessoas que têm uma excelente perspectiva espiritual, pessoas de oração, pessoas de Deus, pessoas que rompem, mas na perspectiva natural ela é o quê? Zero. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um péssimo pai, um péssimo filho, uma péssima mãe, um péssimo credor, um péssimo profissional. E a vontade do Espírito é que nós sejamos os dois. Mas eu estou dando só uma pincelada, na verdade não é sobre isso que eu quero dizer. Então ele está falando aqui que as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama, quer dizer, então você busca Deus, você ama Deus, você é um bom filho, você é um bom pai, você é uma boa esposa, você é um bom profissional, você está honrando a Deus em tudo que você faz, na sua perspectiva humana e na sua perspectiva espiritual. Você tem orado, buscado a Deus, então você ama a Deus. Então agora chegou a hora de Deus te abençoar, derramar sobre você grandes coisas, revelar a vontade dele. E quando ele revelar, isso vai ser pelo Espírito, vai ser através de revelação. Quem está entendendo? Então você, na hora de receber o que Deus tem para você, você tem que estar no Espírito. E o resumo de toda esta obra, querido, de todas essas bênçãos, a maior de todas é a nossa salvação. O maior presente, a coroação final do crente é ele estar com Jesus, quando chegar a hora. A Bíblia fala, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Você pode receber bênçãos em várias áreas da sua vida, mas a bênção principal é a salvação. E isso precisa ser revelado a você. Qual é o momento que Cristo está voltando? Qual é o momento que eu devo intensificar a minha vida com Deus? Qual é o momento que eu devo orar mais, que eu devo buscar mais, que eu devo vigiar quem eu tenho ouvido, quais as pessoas que eu tenho andado do lado delas? Se essas pessoas têm me levado para Deus ou me levado para falsos ensinos, para falsas profecias. Veja bem que todas as pessoas que estão aqui neste lugar, nenhuma delas, eu fui atrás delas.
mas foi o Espírito de Deus que as trouxe até aqui. Sim ou não? Cada pessoa que está aqui veio porque o Espírito de Deus te trouxe. Ele revelou para você que esse lugar que você tinha que congregar. Eu posso dar pelo menos um exemplo, mas eu sei de vários. O Marcos, ele estava procurando um lugar para congregar e ele orou. E Deus mostrou para ele, por mais de uma vez, revelou a ele que esse era o lugar que ele tinha que congregar. Não é isso que aconteceu? Ele mora lá, como é que chama aquele bairro? Árvore Grande? Na frente da casa dele tem uma igreja de Deus, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja séria. Porém, lá não é o lugar dele. Não quer dizer que aqui é de Deus, lá não é. Lá também é de Deus, mas aqui é a vontade de Deus para ele. Não sei por que motivo, Deus sabe. Então ele pega o carro dele, sai lá da casa dele e vem para cá, terça, quinta e domingo. Porque Deus revelou para ele. Não foi o olho, não foi o ouvido, não foi o coração. Deixa eu sentir se eu tenho que fazer isso. Deixa eu ver. Quando nós começamos a tentar olhar, ouvir e sentir com o nosso coração se devemos ou não fazer algo para Deus, nós nunca faremos. Porque não é nessa via. É na via espiritual. Quantos compreenderam? Então ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Isso significa o quê? Olhos, ouvidos e coração. Você está falando que não é o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas não estou sentindo. Mas você não vai sentir mesmo. Porque não é com o coração. É com o espírito. Veja que sempre quando eu vou pregar eu falo assim, o Espírito colocou no meu espírito uma palavra. Porque o meu coração é enganoso. Se ele colocar uma palavra no meu coração pode deturpar. Por isso que a Bíblia fala que a palavra é o espírito de profecia sujeito ao profeta. Porque o profeta ele recebe uma palavra e às vezes ele vai entregar, mas às vezes no coração dele ele dá uma interpretada aqui que ele não entendeu e fala daquilo que vem do coração. Por isso quando eu entrego uma palavra eu tenho que falar claramente o que Deus mandou e não colocar nada do meu coração. Amém? Vocês estão entendendo? Às vezes estão olhando para mim e pensar que estão entendendo. Amém? Então, mas Deus nos revelou. Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida não será vista, ouvida ou sentida, mas revelada no teu espírito. Amém? Por isso que a Bíblia fala que ele o quê? Ele selou a salvação em nós. É um selo, um carimbo que o Espírito colocou no nosso espírito. Alguém aqui já chegou numa outra pessoa, sem ela dar paz do Senhor, sem dar nada, você já sabia que ela era cristã? Sem você falar? Por quê? O Espírito testifica a identidade espiritual. Então, revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Davi certa vez orou, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, porque o Espírito Santo é uma sonda. Alguém aqui sabe o que é uma sonda? Sabe me explicar o que é uma sonda? A sonda, ela entra e penetra num lugar aonde nós não podemos penetrar. Uma pessoa vai fazer uma cirurgia cardiovascular. Eles colocam lá uma câmera no seu nome, num negocinho fininho, e aquilo vai percorrendo as suas veias, suas artérias, vai sondando para ver se tem alguma veia entupida, alguma coisa, penetrando no íntimo. A sonda é aquilo que penetra no íntimo. Está falando que o Espírito Santo ele penetra no teu íntimo. Você sabe, você já viu coisa mais linda que essa? Alguém penetrar no teu íntimo, pegar o que está ruim no teu íntimo, você arrancar e mostrar para você: eu estou tirando isso de você, estou te fazendo livre, estou trabalhando lá no teu íntimo. A coisa mais maravilhosa do que essa. Ele sabe das profundezas de Deus. O Espírito Santo gritou dentro de mim hoje, quando Jesus está voltando. Fala para a igreja. Fala para a igreja, que a igreja não tem me reconhecido. A igreja tem sido afeiçoosa com o mundo. O que é afeição? Aparência. Muitos de nós temos tido uma aparência que nem a aparência que Deus quer. Não digo de aparência física, mas das coisas que temos gostado e visto.
temos gostado mais das coisas do mundo que de Deus. Temos mais prazer de fazer as coisas para nós do que para Deus. Temos mais prazer de fazer coisas em vários lugares do que estar na presença de Deus. Você faz um culto de oração, todo mundo aqui sabe disso. Vem 10, 15, 20. Você fala, vai ter marcha para Jesus, tá? O Roberto vai vir. Pressão! Vai lotar. Porque realmente é só isso que tem, pressão. Mais nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando que sou contra você ir lá, aqui eu não proíbo ninguém. O que eu estou te dizendo é que a gente não pode considerar uma coisa sem anular a outra. Você quer ir lá, pula, adore a Deus, vá, glória a Deus. Mas não deixe de orar. Porque se você ir lá e pular e gritar e tal, e não orar, isso não vai mudar a sua vida. Pastor, o senhor está falando contra, eu não posso ir na marcha, é errado eu ir lá e pular. Não é isso que eu estou falando. Eu não tenho mais pique para essas coisas, mas eu já fui em muitos shows. SOS da Vida, Banda Resgate, eu ia muito nesses shows. Gostava. Só que hoje eu estou vivendo um outro momento. Não sou contra ninguém aqui. Seja livre. Só que se você faz isso, vai lá e não ora, você se engana. Não é porque você chorou numa música de alguém que alguém cantou num show que está cheio de pessoas ali, emocionada, tem luz, tem tudo. Não é isso que vai mudar a tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu vou em tal lugar lá, nossa, vai ser bênção. Glória a Deus, vai lá, vai ser bênção. Mas não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de jejuar. Porque a sua vida com Deus tem que ser no individual. O que a palavra de Deus fala? Como que você deve orar? Como que deve ser sua vida de oração? Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. E o Deus que vem em secreto irá te recompensar. O desejo de Deus é que você tenha intimidade com Ele, que você ore, que você busque. As duas coisas são necessárias. Pastor, mas eu preciso congregar, eu não posso buscar Deus na minha casa. Você deve buscar a Deus na sua casa e deve congregar. A palavra de Deus diz, não deixeis de congregar como é o costume de muitos. A palavra de Deus diz, é melhor ser dois do que um, porque um caindo vem, o outro levanta. A palavra de Deus diz, aonde estiver o quê? Um? Não, começa a partir de qual? Dois. Onde estiver o quê? Dois, ou três, ou mais. O que a palavra quer dizer com isso? Ele não começou com um, ele começou com dois. Isso quer dizer o quê? Que obrigatoriamente tem que ter você e mais alguém. Porque quando você congrega, você é o quê? Trabalhado por Deus. Através da vida da igreja, através dos irmãos. Você tem que se preocupar com o Senhor. Quer ver poucas coisas que a gente aprende aqui? A preocupar com nossos irmãos. A ter gratidão a Deus. Quando a gente vê um irmão passando por uma dificuldade. A ser solidário. A nos preocuparmos uns com os outros. A fortalecer uns aos outros. Quantas coisas nós aprendemos, valorizamos quando nós estamos juntos. Mas às vezes a gente não percebe essas coisas. Por quê? Temos ouvidos, temos olhos, temos coração. Mas não ouvimos, não vemos, não sentimos. Porque essas coisas não conseguem entender de forma natural, mas de forma espiritual. Estou perdendo meu tempo caindo lá congregar. Para que isso? Quem está entendendo? Por que você sai depois do culto, sai leve, sai melhor? Será que é por acaso? Nada é por acaso. Quem aqui sempre sai melhor do que entrou? Quem aqui fica sem vir na igreja 2, 3 semanas, quando vem, parece que você ficou um ano sem vir? É ruim? Todo mundo. Então, congregar é necessário, é preciso. E também, em casa, buscar a Deus é preciso. As duas coisas são precisas. A palavra de Deus diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Para mim ter um encontro com Deus, eu preciso me preparar. A minha avó dizia, filho, ore. Filho, não falte culto. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu lembro disso. Meu pai às vezes trabalhava na firma no domingo. Minha avó chegava lá. Lembra disso? Lembra, mãe? Nossa casa com o murinho chapiscado. Filho, eu vim buscar vocês para ir na igreja, na escola dominical. Ela pegava a gente,
levava a gente na escola dominical domingo de manhã. Sabe por que ela fazia isso? Porque ela amava Jesus mais do que tudo. A minha avó tinha problemas, filhos com problema com drogas, com álcool. Meu avô às vezes que era meio nervoso, mas a minha avó nunca deixou de servir a Jesus, porque Jesus estava sempre acima de tudo. Eu olho para minha avó e eu lembro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu vou ler para vocês e já vou encerrar. Romanos 8, 31. Até o versículo 39 nós vamos ler. Então, queridos, as coisas de Deus eu só consigo receber através de revelação. Quais um dos pontos que apontam a vinda de Jesus? Falsos mestres, repita comigo, falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia fala, acautelai-vos, que é isso? Tomai cuidado com os falsos profetas. Sabe quem que vai tirar você da igreja? Não é aquele amigo seu que bebe cerveja, não. Ele vai ser o primeiro a falar para você, poxa, cara, estou tão feliz que você está indo na igreja, que legal, vai lá mesmo. Eu não vou, mas um dia, ora por mim lá, um dia eu vou. Mas aquele cara que está na igreja, mas não está firme, é ele que quer te tirar da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Querido, o Espírito Santo está mandando eu falar isso. Então tome cuidado. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. E até hoje vivo. Quantas pessoas querem me tirar da presença de Deus? Às vezes pastores, pregadores falam, não, eu sei o que você está falando, não tem nada a ver. Falsos mestres significam, mestre tem a ver com ensino. Falsos profetas tem a ver com palavra profética, palavra lado espiritual. Então o que é o falso ensino? Ah, a palavra de Deus lá, eu tenho aprendido isso. Não, não é isso não, é diferente. Não, vou te explicar aqui outro jeito. Tome cuidado. O apóstolo Paulo disse, não deve se lançar outro fundamento, outra base, além daquela que já foi colocada, que é Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus liberta. Qualquer pessoa que falar que isso não é verdade, está menosprezando o fundamento que é Cristo. O que eu faço com essa pessoa? Continua amando, continua, não a ignore, mas não abra o seu coração para ouvir essas coisas. Deixa bem claro, a minha fé é assim, eu creio assim, eu respeito você, você me respeita, vamos continuar dessa forma. Se isso não for atrapalhar você. Quantos amigos, pastores eu perdi, porque chegavam em mim, eu não acredito nisso que você está pregando. Eu não acredito nisso. Ah, não acredito que tem que ficar pregando contra pecado. Eu não acredito que Jesus cura. Teve gente que falou para mim que não acredita que Deus cura, que Jesus só curava naquela época, dos apóstolos, que isso cessou. Eu não acredito naquilo, não acredito naquilo outro. Eu falava, mas eu acredito. Ah, não acredito que não falar em línguas. Alguma vez eu obriguei aqui alguém a falar em línguas? Nunca obriguei. Mas por isso também eu não posso deixar de falar em línguas. Eu sou livre, você é livre. Amém? Então muitos pastores foram se afastando de mim, simplesmente. Porque muitas vezes muitos se afastam. Nós temos que tomar cuidado. Repito, o Espírito Santo falou comigo muito forte, com os falsos mestres, que trazem falsos ensinos, que colocam o nome de Deus, mas não é de Deus. E com os falsos profetas. Olha o que o irmão fala, tome cuidado. A gente está aqui pagando o preço pela tua vida. Eu oro pela madrugada, a Daniela ora. A gente busca a direção de Deus. A gente é como se fosse um médico, já conhece o paciente, já tem ali a pasta de cada paciente. Esse aqui é desse jeito, esse aqui é desse jeito, esse aqui é desse jeito. Aí vem uma pessoa lá de fora que não preocupa com a sua vida, não tem peso nenhum pela sua vida, não ora por você. Não estou falando que não é de Deus, preste bem atenção, não vamos confundir. E a pessoa vira e despeja um tanto de coisa em você. E você dá mais ouvido do que para o seu pastor. A Bíblia fala, ferirei o pastor e vou dispersar as ovelhas. Quando você perde essa referência de ouvir o teu pastor, de ouvir aquele que está ministrando sobre a tua vida, de entender essa paternidade espiritual que Deus estabeleceu para você. Igual eu estou falando, a igreja que está lá na frente da casa dele é bênção. Conheço o trabalho deles há muitos anos, estão lá. Só que Deus quis colocar ele aqui, para mim ser como um pai espiritual, para estar debaixo dessa paternidade. Então, nenhum outro lugar tem direito de interferir nessa paternidade.
Quando eu vou pregar na igreja onde tem outros pastores, eu sempre respeito a paternidade daquele pastor. Aqui não falo em línguas, tá bom, eu não vou falar. Eu vou pregar em igrejas batistas e sou muito bem recebido, porque eu respeito. Vou pregar em igreja presbiteriana, que não crê em cura, não crê na unção com óleo, que a Bíblia fala, está na Bíblia. Ungiu os enfermos, está lá em Tiago. Eles não creem, eu respeito. Eu não vou lá levar um óleo e ungir. Eu vou na igreja dos batistas, eu fui esses dias, a Daniela pregou, o pastor de lá nos convidou, nós vamos, eu e ela estamos responsáveis por pregar todos os dias do acampamento de julho lá de jovens, da PIB de Goiânia. Nós vamos ser os pregadores. E sabe qual que é o tema? Confrontando a religiosidade. Eu falei, é de Deus, meu. Eu falei, pastor, eu vou porque esse negócio é de Deus. Eu respeito. E eu conheço o pastor lá e eu sei que ele não acredita em muitas coisas que eu creio. Mas isso não impediu ele de me convidar. E Deus ir lá, como é que fala? De mim ir lá, deu ir, é mais feio deu ir. De ir lá ministrar a palavra. Eu fiquei vermelho. Mas eu não vou chegar lá, eu vou chegar até um limite. Onde Deus me permitir que eu vá. Oxalá. Por quê? Porque Ele é pai daquela igreja. Eu não posso desrespeitar o anjo da igreja. Engraçado que aquilo que eu não faço que os outros fazem para mim. Vem pessoa de outra igreja, pastor obreiro, e fica futicando na cabeça de gente da igreja. Fica jogando contenda. Eu vou pregar isso outro dia, mas eu vou falar agora. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que o espírito, que é pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Vou procurar aqui. Quem achar primeiro vai ganhar um sorvete. Rebelião é comparado ao pecado. 1 Samuel 15, 23. Pode pagar o sorvete para mim. 1 Samuel, coloca aí, Samuel. Não abre não, pode deixar que o Samuel vai abrir aqui. Você fica em Romanos 9, para mim já acabar. 1 Samuel 15, 23. Ai, Jesus, Tu és lindo. Quem tem ouvidos ouça, amém? Leia para mim a primeira. Eu quero que vocês leiam até ali a feitiçaria. Leia bem alto, por favor. Todo mundo agora no mesmo tempo, né? Por favor. Vai lá. A palavra diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. O que é rebelião? Eu tenho uma direção e eu trago uma direção diferente. Isso é o quê? Rebelião. Sabe quando você fala para os seus filhos assim, ó, não façam isso. Aí tem um outro que encoraja o outro. Não, o pai não está aí, a mãe está. Vamos fazer. Isso é rebelião. Você unir pessoas para se colocar contra aquilo que está sendo colocado. Falar. Então, por exemplo, se Deus me ungiu aqui como um homem de Deus, amém? Para ministrar aqui como pastor de vocês, a qual eu prestarei conta para Deus, de tudo que eu estou fazendo. E eu estou ensinando. E qualquer outra pessoa que seja daqui da igreja ou de outra igreja que fica, não está falando contra mim, está falando contra Deus, porque eu falo por intermédio de Deus. Eu sou como se fosse esse microfone. Esse microfone, ele consegue me sem eu colocar a boca nele? Eu sou esse microfone. Deus é isso aqui. Eu sou o instrumento. Amém? Quantos estão me ouvindo? Então, eu estou ensinando aquilo que eu creio que é o que Deus quer que eu ensine. Você está debaixo dessa paternidade. Então, quem tem um pai não pode ter mais de um pai. Você é filho do fulano de tal, do irmão tal. Você não pode ser filho de outro. Você tem que escolher de que tipo de fonte você quer beber.
Quantos estão entendendo? Eu estou falando que eu estou proibindo você de visitar outra igreja? Não, nunca fiz isso. Estou proibindo você de assistir outras pregações? Não. Mas eu estou dizendo algo sobre nós ensinarmos. Por exemplo, aqui nós cremos em algumas coisas que outras igrejas não crê. Se você tiver maturidade de ir em outra igreja que não crê e ir lá sem isso te contaminar, é bênção para você. Eu vou lá nessas igrejas, pregam, e isso não me influencia na minha crença, na minha fé. Quem entendeu? Agora, se você não está preparado e isso te abala, não vá. Porque isso vai gerar rebelião no teu coração. E rebelião para Deus é comparado com um pecado de feitiçaria. Isso eu prego outro dia. Por quê? A palavra feitiçaria no original, no grego, é a mesma palavra utilizada para farmácia. A palavra farmácia, ela vem da origem da palavra feitiçaria. Que naquela época não tinha farmacêutico. O que eles faziam? Eles faziam com ervas naturais várias misturas, muitas alucinógenas, que as pessoas bebiam para diminuir a sua dor, ou até a pessoa ter uma ilusão, ter uma variação, para que não sentisse dor. Por isso que a própria palavra fala que deveria dar vinho para quem estava doente, para que fosse uma forma de anestesiar a dor, porque não tinha remédio, né? Então, quando o Senhor está falando que o pecado de rebelião é comparado à feitiçaria, e a palavra feitiçaria vem da origem dessa palavra de farmácia, de manipulação de componentes que criam alucinações e anestesiam o corpo, ele está querendo dizer justamente isso, que pessoas que trazem rebelião no coração e na mente de outras, são pessoas que estão anestesiando essas pessoas. É como se estivesse trazendo confusão, trazendo alucinação. Quem está entendendo? Dando um remédio para você que você ficasse meio doidão, ficasse meio pancado. É isso que ele está querendo dizer. Que o rebelde ele é comparado a um feiticeiro, porque é exatamente esse efeito que ele produz na pessoa, de confusão. Quem já se sentiu aqui contaminado e confundido por alguém? Levante sua mão, assim como eu. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, vigia. Guarda o que você tem. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31, que eu pedi para nós abrirmos, para encerrar, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Isso vem por esforço humano? Não. Como que eu consigo vencer as adversidades? Como que eu consigo vencer todos os desafios? No final do versículo 39 diz: poderá nos separar do amor de Deus que está em aquele que está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas e tudo se fez novo. Para que você seja uma pessoa capaz de passar por adversidade sem o teu coração esfriar, sem você deixar de amar a Deus, sem deixar que o amor de Deus esteja latente no teu coração, você precisa estar em Cristo. Você precisa estar em Jesus. E para estar em Jesus, você precisa reconhecer a sua condição de falho, de pecador. Nós erramos, nós falhamos. Vamos orar, vamos nos arrepender, vamos estar em Cristo, na cruz, e vamos recomeçar. Porque aquele que está em Cristo, ele tem um amor de Deus. E aquele que tem um amor de Deus, ele passa por qualquer dificuldade. Ele é mais que vencedor.
Não há nada que possa separá-lo do amor de Deus. Quem entendeu, diga amém. Por isso a minha avó sempre estava em Deus, grata pelo amor de Deus, porque ela estava em Cristo. Ela estava crucificada em Cristo. Essa é a palavra que eu quero deixar à igreja nessa manhã. É tempo de nós estarmos em Cristo, com Cristo. Amém? Para que o amor do Pai esteja em nós. E quando o amor de Deus está em nós, querido, e dilata o nosso coração, nós somos capazes de enfrentar qualquer circunstância, qualquer adversidade. Nós somos capazes de enfrentar poderes espirituais. Pastor, mas os dias estão difíceis, os demônios estão tudo soltos, o anticristo está vindo. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem hostes alguma poderá nos separar do amor. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. Por que o amor se esfria? Por aumentar a iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado. O aumento do pecado, da iniquidade na nossa vida, ao nosso redor, esfria o nosso coração em relação a amar a Deus. Por isso, para amar a Deus, nós temos que estar em Cristo. Porque Cristo é a aversão do pecado. Cristo, ele venceu o pecado. E aquele que está na cruz, está em Cristo, é nova criatura. E as coisas se passaram velhas. E ele não mais é escravo do pecado. Então uma coisa liga na outra. Como é que eu faço para o meu amor não esfriar? Tira os olhos da iniquidade. Tira os olhos da iniquidade. Não deixe na tua casa coisas que alimentam a iniquidade. Filmes, programas, novelas que alimentam a iniquidade, que alimentam o pecado, que alimentam a tua carne. Tire isso das suas vistas, da vista dos seus filhos, em nome de Jesus. Porque a iniquidade esfria o coração. Por que esfria o coração? Porque eu quero começar a ver as coisas de Deus com os olhos, com os ouvidos e com o coração. Eu quero voltar a ser carnal. E as coisas de Deus, eles são reveladas. Por que quando você prega para alguém que está com o coração frio, que esfriou, a sua pregação não vai penetrar o coração dela? Porque ela se esfriou. Por que ela esfriou? Porque está envolvida na iniquidade. A Bíblia fala, por se aumentar a iniquidade, o coração de quase todos iria se esfriar. Começo eu a assistir vários programas que não agradam a Deus, novelas, conversar com pessoas que não servem a Deus. Eu, de um homem redimido e lavado pelo sangue de Jesus e pregador do Evangelho, posso me tornar no pior homem que ninguém aqui nunca imaginou. Porque o meu coração há de se esfriar e irá se esfriar se eu fizer isso. E eu vou começar a argumentar tudo que Deus já fez na minha vida e quem Ele é, quem Ele representa para mim. Porque eu vou querer ver com meus olhos, não vou ver. Ouvir com os ouvidos, não vou ouvir. Por isso, quando você está mal, você está no pecado, você fala, Deus, eu não estou ouvindo o Senhor, eu não estou ouvindo. Por quê? Porque para você chegar na presença dEle antes, você precisa arrepender, lavar-se nas suas vestes, no sangue do Cordeiro. Consertar o teu altar. O fogo só desceu depois que Elias consertou o altar. O altar estava em ruínas. E então depois que eu conserto a minha vida com Deus, o Espírito de Deus entra em mim. E eu falo, quão louco eu fui, como é que eu estava querendo me afastar de Deus. O que aconteceu que eu estava tão frio? Você é uma pessoa, e após 5 minutos de oração, você se torna uma pessoa completamente diferente. Porque começou a se manifestar em você a natureza espiritual. E você começa a receber revelação de Deus. Amém? Ninguém sabe o dia e nem a hora em que vem o Filho de Deus. Mas aqueles que estão no Espírito, ouçam. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido humano não ouviu, nem o coração. Mas em Apocalipse ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvido que ele está falando é o ouvido espiritual. Quer uma prova disso? Para mim terminar? Como é que o mudo vai ouvir o som da trombeta quando Jesus vem buscar um mudo convertido? Uma pessoa que é deficiente auditiva, e a Bíblia fala que todos que vão subir para encontrar com Jesus vão ouvir um som. Alguém aqui já ouviu alguém chamando? Você já escutou alguém te chamando, você olhou para trás e não viu ninguém? Já aconteceu isso? Já aconteceu? Você vai ouvir esse som. Você vai ser atraído por esse som e vai subir para encontrar com Jesus. Como é que um deficiente auditivo vai ouvir esse som e vai subir? Então ele teria que ficar, porque ele não ouve.
Não. Mas quando a Bíblia está falando em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está falando do ouvido espiritual, da sua natureza espiritual, da revelação. Ajuste o ouvido da revelação. Vamos orar. Curva sua cabeça, aonde você está, em reverência e temor ao Senhor. Senhor, nós oramos em Teu nome, porque só em o Teu nome tem poder para convencer, para transformar o coração do homem. Neste ambiente que estamos aqui, nesse perímetro, começa, Senhor, a manifestar o Teu Espírito agora. É onde houver pessoas, irmãos, que foram contaminados com falsos mestres, falsos profetas, e o coração se afastou da Tua direção. Começa, Senhor, vir e trazer agora o Teu Espírito e convertendo e convencendo estes corações agora, com o Teu poder. Em nome de Jesus, eu oro. Desperta no espírito dos meus irmãos, assim como no meu. O Senhor está despertando a vinda do Senhor Jesus. O Senhor vindo buscar a tua igreja. Desperta isso no coração de cada um. Que eles sejam pessoas, que sejam irmãos e pessoas que na sua atitude natural sejam bons profissionais, bons filhos e pais e mães, mas que não venham anular a natureza do Espírito, que não deixem de ter ouvidos espirituais para que não ouçam a tua voz, para que não percebam a tua presença, mas que eles possam ouvir. Eu oro agora sobre cada um que está desanimado, abatido, que foi ferido por dardos inflamados, dardos de feitiçaria, dardos de inflamação, que trazem confusão mental, que trazem orientações fora da presença de Deus, que trazem alucinações, argumentos fortalecidos por homens. Eu ordeno agora em nome de Jesus, num só comando eu te dou uma ordem: saia desse meu irmão agora em nome de Jesus, saia desta minha irmã agora em nome de Jesus. Que toda semente que não foi plantada pelo Senhor Jesus, que não foi plantada pelo pregador do Evangelho verdadeiro de Cristo, seja agora arrancada pela raiz do coração de cada irmão, de cada irmã, e que eles estejam totalmente restaurados e renovados, aqueles a qual o Senhor predestinou e chamou desde antes da fundação do mundo, qual a tua palavra diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Quem será contra nós? Aleluia. Caia por terra agora os inimigos de Deus. E eu oro agora e declaro o fortalecimento de Deus. Seja conectado cada irmão agora à igreja de Cristo, ao trono de Cristo. Alerta a tua vinda, que ninguém sabe dia nem hora, cronológica e natural, mas sabemos pelo Espírito a tua vinda próxima está, Senhor. E dizemos como igreja que está em Espírito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha buscar a tua igreja, venha buscar o teu povo. Assim nós oramos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. E eu os abençoo nesta semana. Seja uma semana de paz. Cancela agora toda a confusão, todo o contra-ataque de Satanás já está sendo agora desfeito e desconstruído. Em nome de Jesus, desalinha, Senhor, toda ferramenta maligna que já está traçada contra as famílias. Eu oro e os guardo debaixo do sangue precioso de Cristo. E eu dou a vida de cada um nessa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja hoje e sempre.